Shalom, meu povo, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor essa quarta-feira abençoada, em nome de Jesus, amém? Com a palavra assim, já de alerta, de chega para lá, desde o início da semana, que Deus já fala dessa forma. Não postamos a palavra aqui na segunda-feira, mas a de terça, e na sequência aqui, em nome de Jesus. E essa palavra ela foi ministrada no domingo na nossa comunidade e o Senhor trouxe ela novamente para ser ministrada. Se Deus está falando novamente, eu acredito que alguém não entendeu o recado de Deus e Deus vai esclarecer um pouquinho mais para você nesse dia de hoje. Deus quer falar, ou talvez você porventura não ouviu e Deus quer que você ouça o que Ele tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ageu, capítulo de número 1 e o versículo de número 9. Emprestastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxe para casa, como assopro, eu como assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vocês corre para a sua própria casa. O profeta Ageu, ele traz a revelação de Deus e a indignação de Deus em relação ao povo. Lá no livro do Êxodo, Deus fala o meu povo. Em Ageu, Deus fala aquele povo, esse povo. Deus já está demonstrando a sua irritação com aquelas pessoas, Deus mostrando a sua irritação com o comportamento daquelas pessoas que não colocavam os interesses de Deus em primeiro lugar, e sim os seus próprios interesses. E quantas das vezes a gente vê isso acontecer, né? As pessoas, elas esperam muito de Deus, mas acaba sem nada. E seu salário parece ir para um saco furado, o dinheiro não dá para nada, né? Não dá para nada. As brigas dentro de casa, elas são constantes. As irritabilidades são constantes. Problemas em cima de problemas, preocupações em cima de preocupações. E as pessoas correndo para lá e correndo para cá, tentando resolver a sua vida sozinho e não consegue. Na época de Ageu, o templo estava em ruína, ministrei isso no domingo. O povo ia deixando a construção da casa de Deus para depois, e se preocupando apenas com a sua casa, com a sua vida, em forrar, em preparar, em isso e aquilo. Esse povo foi o povo que saiu lá do exílio babilônico, que foi trago de volta, restabeleceram as suas casas e não queria reconstruir a casa de Deus, não queria. Tinha uma resistência em trabalhar na obra, uma resistência, porque não tinha recursos, porque não tinha probabilidade de dar certo, não tinha nenhuma perspectiva de dar certo, e ia tentando construir as suas próprias casas. E aí Deus falou, vou soprar. Se você não se preocupar com a minha casa, eu vou soprar. E tudo que você tiver não vai dar certo, eu vou soprar. Porque a sua casa, nossa casa, é uma extensão da casa de Deus, é uma extensão da obra do Senhor. Não trazendo de que Deus habite hoje em paredes. Casa de Deus são vidas, a casa de Deus são pessoas. Enquanto eu não me preocupo com vidas, enquanto eu não me preocupo com pessoas, a minha casa ela não é abençoada, a minha vida ela não é abençoada. Porque nós estamos aqui com uma missão. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinai-os a guardar os mandamentos até que eu venha. Esse é o mandamento do Senhor. Enquanto você não colocar isso em primeiro lugar, não adianta você trabalhar para você, para render, que não vai render. Não adianta você fazer as coisas da sua maneira, que não vai dar certo. Porque é isso que o Senhor está falando. É disso que o Senhor está falando. E é muito sério. É muito sério. Seríssimo. Então, na época de Ageu, era assim que o povo agia. E hoje, não acontece diferente. Acontece o mesmo. Preocupados com as necessidades diárias, com os problemas que crescem, ou envolvidos com distrações, muitos deixam as coisas de Deus para depois. Isso é muito sério. Envolvidos em distrações e coisas dessa vida e deixam as coisas de Deus para depois. Oram para buscar direção a Deus e não dá tempo de resolver as coisas sozinho. Buscam a direção de Deus e quer que Deus responda o que quer ouvir e nem sempre o que você quer ouvir.
E a igreja vai, mas não vai com propósito, né? Não vai lá para ouvir o que Deus quer falar. Quando Deus fala e não fala o que lhe agrada, bate e volta, porque o coração está fechado em receber as coisas de Deus. E aí, o Senhor Deus diz que chegou uma hora em que você precisa colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, né? Com tantos compromissos assumidos, como que você vai conseguir dar conta das coisas do reino? Não dá para esperar, não dá para você esperar mais. A hora de você fazer a vontade do Senhor é agora, não dá para esperar. O muito quando a decisão que você tem para com Deus é pouca, né? Já vimos que dependemos dele para tudo o que somos. Sem ele nada podemos fazer. Logo, se fizermos alguma coisa sem considerar os planos de Deus, vai ser frustrada. Todos corriam para suas próprias casas e a casa de Deus continuava sendo tratada de qualquer jeito. Quem era a prioridade daquele povo naquele tempo? Eles mesmos. A prioridade deles era ele mesmo. A prioridade é o que recebe a sua maior atenção. E quando você fala assim, agora eu vou fazer assim, assado, você está dando mais atenção a essas coisas e se colocando no lugar de Deus. A nossa casa, ela é a extensão da casa de Deus. E quando fala casa de Deus, não fala o concreto, o imóvel que você está lá, mas fala as vidas. Enquanto eu não tenho essa preocupação em dar o meu melhor para Deus em tudo que eu vou fazer em direção ao reino, minha casa não recebe os benefícios do reino de Deus. Minha casa não recebe a glória de Deus. E o Senhor, nesse dia de hoje, Ele fala, você está passando por muitas situações difíceis, porque você tem agido com rebelião, com rebeldia, e você precisa se posicionar aquilo que eu te chamei. Eu vejo Deus amando tanto, gente. É muito amor de Deus, é muito amor de Deus. Coloque os interesses de Deus acima dos seus interesses, acima do seu querer, acima da sua vontade. Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Se as suas decisões estão dentro do reino de Deus, do que Deus tem para a sua vida e para você, tudo vai dar certo. E as demais coisas serão acrescentadas. Se as suas decisões não estão dentro dos padrões do reino de Deus, tudo que você fizer vai dar errado. Porque você está colocando a sua vida, as suas prioridades acima de Deus. Você está se colocando em algo que é Deus que vai fazer. E aí o Senhor fala muito isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Ageu 1:7. Considerai os vossos caminhos, suba ao monte, traga madeira, edifique a minha casa e dela me agradarei e serei glorificado nela. Se não, o que vai acontecer se você não fizer isso? Se você não posicionar diante do Senhor? Emprestastes a muito. Se você não se posicionar, você vai emprestar muito. Mas tudo que você empresta, você não vai ter retorno. Você vai trabalhar muito, mas todo o trabalho seu será em vão. Você vai se esforçar muito, mas não é em favor do reino. Então não vai dar certo a sua vida. E aí, olha o que diz. Emprestastes o muito, mas eis que veio o sopro. E esse pouco, quando trouxe para casa, eu soprei com o meu sopro por causa da minha casa. Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vocês corre às suas próprias casas. Por isso retém o céu sobre vós e o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a secura sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre os mostos, sobre o vinho, sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre o gado, sobre todo o trabalho da tua mão. Deus está dizendo, ou você faz o que eu quero, o que eu tenho para a sua vida, ou eu vou soprar. Eu vou soprar. Você vai juntar e eu vou soprar. Você vai juntar e eu vou soprar. Meu Deus do céu. Ou você faz o que eu quero, ou você vai pagar as consequências das suas atitudes. Reveja bem os seus caminhos.
Coloque os interesses de Deus acima de você, acima dos seus interesses. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Às vezes você está buscando a Deus, mas é para o seu reino. Não é para o reino de Deus. Você está fazendo para o seu reino. Não é para o reino de Deus. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Segundo, família. Terceiro, igreja, trabalho e excessivamente. Mas primeiro é Deus. E quando fala Deus, enquadra tudo. Porque o que você faz na família é para Deus. O que você faz no trabalho é para Deus. O que você faz na igreja é para Deus. Mas primeiro é o reino de Deus. Primeiro é a casa de Deus. Primeiro é a obra de Deus. E a casa de Deus é vidas. Primeiro é a obra de Deus. Em primeiro lugar vem o Senhor. E aí Ageu traz esse discurso e esse discurso convenceu o coração do povo. E nesse dia de hoje, o Senhor quer convencer o seu coração a você trabalhar no reino. Primeiro os interesses de Deus, depois os nossos interesses. Sou mãe. Falo direto aqui, mãe de 4. E às vezes meus filhos estão fazendo alguma coisa para eles, deles. E eu falo, filho, venha cá, traga tal coisa para a mãe aí. Aí ele fala assim, espera aí. Quando ele fala, eu falo, espero não, meu filho. Espero não. Largue agora o que você estiver fazendo. Não me mande esperar não. Porque eu sou autoridade na sua vida. Eu sou uma prioridade na sua vida. Então, primeiro, mamãe, venha trazer. E depois você volta. Aí, às vezes, soa como uma arrogância. Mas eu tenho ensinado aos meus filhos o que é prioridade, o que é honra. A quem nós devemos obedecer? A quem nós devemos honrar? A quem nós devemos derramar o nosso coração? Você quer que Deus abençoe a sua vida? Coloque os planos de Deus em primeiro lugar. Coloque a casa de Deus em primeiro lugar. Você quer que Deus haja dentro da sua casa? Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar. Faça a vontade do Senhor primeiro, para depois você fazer a sua. As nossas vontades, elas são secundárias. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E ela é primária na nossa vida. E tem muitas pessoas tirando a ordem das coisas, colocando primeiro a sua vontade, colocando primeiro o seu querer e esquecendo de colocar a obra, colocar os desejos do coração de Deus em primeiro lugar. E Deus está chamando você para perto, dizendo, arrume a casa, arrume a minha casa, porque a minha casa vem em primeiro lugar. Se você não arrumar a minha casa, se você não se envolver na minha obra, se você não se envolver na onde eu habito, pode ter certeza que eu vou soprar na sua casa. E eu não vou soprar bom. Eu não vou soprar bom. Tudo que você fizer vai começar a dar errado. Porque você não está na minha presença fazendo o que eu quero. Você faz o que você quer. E Deus está nos chamando, queridos. Isso é muito sério. Se você tem que renunciar a alguma coisa, renuncie às suas vontades. Renuncie o seu querer. Volte, se submeta, se humilhe, peça perdão e peça correndo. Porque se você não pedir perdão correndo, você vai pagar um alto preço. E isso não é maldição sendo lançada. Isso é a palavra de Deus que está dizendo isso para você nesse dia de hoje. Se alinhe a colocar as coisas de Deus no seu devido lugar. Deus é uma prioridade. A casa de Deus é uma prioridade. A obra do Senhor é uma prioridade. Amém, queridos? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa palavra, agradecendo ao Senhor por este dia de hoje, louvando a Deus por esta palavra de alerta, louvando a Deus por mais uma vez Ele falar. E se você não entendeu o que Deus está falando, Deus vai continuar falando até você fazer o que Ele realmente quer. E como Deus quer, não é como você quer, não é como nós queremos, não é como eu quero. Deus em primeiro lugar. Primeiro é Deus. E Deus habita em casas. E essas casas são vidas. E essas vidas é discípulos. E esses discípulos precisam de você. E você precisa se posicionar diante do Senhor. Amém? Vamos orar, em nome de Jesus. Pai, eu quero te dar graça por essa palavra, te dar graça, meu Deus, por tudo. Te dar graça, Espírito Santo, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Te dou graça, te louvo, te exalto, te engrandeço. Meu Deus amado, por esta palavra, abençoa cada vida, cada ser. Neste momento, Pai, vai tomando a direção, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia. Feliz quarta-feira. Shalom, queridos.